Olá, tudo bem com você? Meu nome é Gabriela Tuller e este é o canal Tratando de Estética com Gabi Tuller. Bem, e o nosso tema de hoje no Dicas da Gabi são sobre dois aparelhos imprescindíveis para realizar uma super limpeza de pele na sua cliente. Nós, esteticistas, sabemos como uma limpeza de pele bem realizada abre portas para fidelizarmos as nossas clientes. E na minha experiência pessoal, eu posso afirmar com toda segurança que quando se trata de tratamentos faciais, o meu carro-chefe é a limpeza de pele. Primeiro, porque a pele receberá um procedimento no qual ficará pronta para receber outros serviços, como peelings, hidratação facial, revitalização cutânea, microagulhamento, entre outros tratamentos que você pode fazer. Ou seja, a limpeza de pele, ela prepara essa pele para o próximo passo e ela retira comedões abertos, fechados, milhos, pápulas, pústulas. E segundo, porque é nesse procedimento que você realmente vai conhecer a pele da sua cliente e também poder orientá-la para os próximos procedimentos. Mas para a gente realizar uma excelente limpeza de pele, além da gente ter uma excelente técnica de limpeza de pele, de extração e também cosméticos de qualidade, a gente não pode esquecer dos equipamentos que vão nos auxiliar nesse processo. E hoje eu quero falar de dois deles para você que são super importantes para que realmente esse resultado apareça. E eu estou falando do vapor de ozônio e do alta frequência. Muitas alunas me perguntam se o vapor de ozônio realmente ele é necessário para a limpeza de pele, ou se a gente pode utilizar a máscara térmica, ou mesmo se a gente pode improvisar esse passo com uma toalha quente no rosto da cliente. E na minha opinião, o vapor de ozônio ele é de extrema importância e eu vou explicar para você o porquê disso. Bom, a vaporização ela proporciona efeitos sobre a pele. Então, a emoliência e a dilatação dos ósseos foliculares, eles vão facilitar as extrações dessa pele que precisa ser limpa. Então, a gente precisa retirar, como eu já falei para você, os comedões abertos e fechados, os milhos, as pápulas. Então, durante esse processo, o vapor de ozônio, ele vai trazer aquela emoliência. E, além disso, a gente também pode perceber uma vasodilatação na pele, por conta do aquecimento provocado pelo jato de vapor quente, que é importante para a permeação, por exemplo, de princípios ativos, quando a gente faz tratamentos de descontaminação, principalmente em peles com quadros acneicos, onde a gente observa um alto índice de micro-organismos. E a gente também pode utilizar o vapor de ozônio em outros tipos de tratamento, como, por exemplo, processos de esfoliação, com esfoliação enzimática, ou mesmo hidratação facial para devolver a água na pele. O vapor de ozônio ele pode ser utilizado em todos os tipos de pele para a gente obter ótimos resultados. E a gente não pode esquecer que nós devemos aplicar somente depois da higienização total dessa pele e total remoção de impurezas, como por exemplo, sujidades, a maquiagem. E essa higienização ela vai ser realizada com um sabonete próprio para cada tipo de pele, seguido de uma sequência de esfoliação, que também pode ser física, química ou enzimática. Uma outra dica muito importante também é que a gente deve proteger o olho da cliente. Então a gente vai pegar o algodão, umedecer ele com água, colocar uma loção específica para a área dos olhos e fechar os olhos da cliente e deixar a haste desse vapor de ozônio aproximadamente aí de 40 centímetros de distância do rosto da nossa cliente. Bom, Gabi, e como que esse aparelho funciona? Bom, o vaporizador, ele é um equipamento utilizado para fazer a vaporização, ou seja, ele realiza a evaporação de água por meio de uma resistência responsável pela ebulição dessa água. Uma lâmpada germicida, ela é colocada estrategicamente e ela irradia o vapor da água constituído por moléculas de ozônio. E essa lâmpada ela vai permitir a escolha de saída do vapor de água ou a saída de vapor ozonizado. Esse direcionamento do vapor ele é facilitado por meio de uma haste articulada do bico de saída do vapor. Então, isso vai permitir que você use esse aparelho em diferentes ângulos e auxilie no tratamento de qualquer região do corpo, que pode ser tanto no rosto como também no corpo.
Mas muito cuidado, existem alguns acidentes com esse equipamento que já foram registrados. A forma indevida do uso e a falta de cuidados com essa qualidade de água são um dos maiores agravantes que podem possibilitar uma ocorrência de risco em nossa cabine. É muito comum a gente encontrar incidentes como jatos de água fervendo projetado pela cânula do próprio vapor. Também borbulhamento de água fervente para fora da caldeira, arrebentamento da caldeira durante o processo de fervura da água também pode ser encontrados, e esses incidentes são responsáveis por sérias queimaduras, tanto em profissionais como também nos nossos clientes. E esses fatores denigrem a qualidade do atendimento do esteticista e pode repercutir muito negativamente em nossa atuação profissional. Sem mencionar então as possibilidades que a gente pode até responder judicialmente pela negligência desse equipamento. Então, muito cuidado. Para que esses incidentes sejam totalmente evitados, são necessários alguns cuidados imprescindíveis. Então, quais são os cuidados que você, profissional, tem que ter com o vapor de ozônio? A gente tem que optar sempre por adquirir equipamentos do fabricante idôneo, ou seja, aqueles que são registrados no Ministério da Saúde. Então, não compre equipamento ilegal. Quando você for comprar esse equipamento, é muito importante que você teste antes de usar na cliente e também faça um treinamento adequado. Utilize sempre água filtrada, livre de impureza, de micro-organismos, de areia, de terra, de pedregulhos. É muito importante também observar se a água forma uma espuma excessiva quando ferve, porque dependendo do tratamento dessa água, da rede de fornecimento, ela pode apresentar alguns componentes que vão modificar a qualidade dessa água. E, se possível, ferva a água e reserve antes de adicioná-la ao vapor, para eliminar todo o excesso de cloro que costuma sedimentar nas paredes internas dessa caldeira do vapor e formar pequenos cristais, porque esses cristais eles podem vir a se desprender e entupir a saída do vapor e aí provocar esses jatos de água fervendo. Outra dica também muito importante é observar se a tampa está bem rosqueada para a caldeira não vazar e não sofrer nenhum tipo de borbulhamento com essa água fervendo e se o volume da água ele é suficiente para iniciar o tratamento, porque você não pode adicionar água fria dentro da caldeira fervendo, porque também pode dar jatos de água fervendo, então nunca faça isso. Outra dica, não adicione nunca óleos essenciais para você trabalhar com aromaterapia, porque eles vão danificar o seu equipamento. Então, se você quiser trabalhar com aromaterapia, existem muitos fabricantes que oferecem diversos recursos apropriados, sem comprometer a segurança do sistema de vaporização desse equipamento. Então, esses cuidados todos são indispensáveis e com certeza vão garantir para você conscientemente um bom uso do seu vapor de ozônio com bastante segurança e trazer aí os melhores resultados para os tratamentos estéticos que você quer, preservar o cliente e assegurar o nosso sucesso profissional. Bom, e para finalizar esse vídeo, eu quero falar agora do aparelho de alta frequência para você. Existem muitas profissionais que não sabem exatamente o que esse alta frequência faz na pele, qual que é a sua verdadeira importância. Então, por isso que eu quero falar um pouquinho mais detalhado para você o que é o alta frequência. O aparelho de alta frequência é uma técnica em que se utiliza vários modelos de eletrodos de vidro com uma corrente alternada de alta frequência, que ao passar por esses eletrodos, no seu interior existem gases com propriedades físico-químicas que vão facilitar a transmissão da alta voltagem para o outro extremo do eletrodo. E esses gases, eles podem ser o argônio, o neônio, o xenônio, e o meio condutor entre a bobina e o cliente, ele ioniza as moléculas deste gás e ele produz um campo eletromagnético que vai produzir o gás ozônio na parte externa do vidro. E para quem não se lembra, o ozônio na química é o O3, que é um gás instável composto por 3 átomos de oxigênio. O faiscamento do alta frequência, quando percorre o ar, ele se separa do eletrodo da pele. Ele rompe a ligação covalente dessas moléculas de oxigênio e ele libera então os seus átomos. Bom, Gabi, e quais são os efeitos desse alta frequência na pele?
Ele possui vários efeitos excelentes para a nossa pele, para os tratamentos estéticos, e a gente vai falar um pouquinho sobre eles. O efeito térmico, ele vai atuar no metabolismo celular e ele vai produzir um aumento de oxigenação. E isso se deve por conta da vasodilatação e, consequentemente, a um aumento do fluxo sanguíneo na pele. E esse efeito vasodilatador, que é através do estímulo da circulação periférica, ele vai causar um efeito hiperemiante. Ele também contém o efeito bactericida, que elimina bactérias anaeróbicas, o efeito bacteriostático, que diminui a proliferação de bactérias aeróbicas, o efeito fungicida, que faz a eliminação de fungos, o exemplo comum é a Tinea captis, e além disso, o alta frequência ele é oxigenante, melhora a oxigenação tissular, ou seja, essa oxigenação da pele, estimulante, homeostático, que cauteriza e cicatriza as pústulas, estancando o sangramento que pode acontecer quando a gente, por exemplo, aplica agulha, tanto em pústula quanto em retirada de milho. E quais são os benefícios, Gabriela, do alta frequência na limpeza de pele? O alta frequência ele consegue descontaminar toda a nossa pele e melhora bastante os processos inflamatórios. Então ele tem um poder de cauterização, de descontaminação, que vai conseguir dar à pele um aspecto muito mais saudável, um aspecto melhor, deixando essa pele pronta para o próximo passo, que é a aplicação de máscaras calmantes e depois de uma drenagem linfática. E uma outra dica muito importante é que o alta frequência, além de ser muito utilizado em tratamentos faciais, também pode ser utilizado em tratamentos capilares. Por exemplo, pessoas que têm problema de foliculite, queda de cabelo causada por fungos e bactérias, podem fazer a utilização dele. Sua ação fungicida e bactericida vão descontaminar também o couro cabeludo, e por ele ser um elemento ativador do metabolismo nos tecidos, esse alta frequência também é utilizado nos tratamentos de revitalização cutânea. E uma outra questão bem legal é que ele até previne queda de cabelo, onde emprega, por exemplo, o eletrodo em forma de pente. Uma outra função, como vasodilatadora e hiperemiante, que ele melhora a permeação de cosméticos quando são aplicados, assim, por exemplo, ativos nutritivos e revitalizantes após o uso do alta frequência. Quando as correntes de alta frequência elas são aplicadas na pele, elas produzem o calor. Então isso faz com que o fluxo sanguíneo aumente e, consequentemente, produza uma melhora de nutrição nessa pele. Então faz com que substâncias e nutrientes em máscaras, por exemplo, ou cremes, eles possam ser absorvidos bem rapidamente e chegar a profundidades desejadas dessa pele. É muito interessante o alta frequência em qualquer tipo de tratamento, principalmente na limpeza de pele. Bom, vamos falar um pouquinho sobre os eletrodos que existem neste equipamento. Os eletrodos, eles são de vidro e eles causam o efeito de vasodilatação, como eu já falei para você. Estimula então a pele e aumenta a circulação periférica local. E a gente tem vários tipos de eletrodos. Por exemplo, o saturador, ele tem uma mola dentro dele e ele é utilizado no faiscamento indireto. Então, ele é o único aparelho indicado para ser usado com cosméticos, por exemplo, porque vai aumentar a vascularização dessa pele. E esse cosmético, ele pode ser permeado com mais facilidade. Então, o que vai acontecer? A cliente vai segurar esse eletrodo e você, com as suas mãos, vai começar a pincelar sobre a pele da cliente, criando faíscas nos seus dedos e vai melhorar a permeação desses princípios ativos. O standard também é chamado de cebolinha e a gente utiliza ele em forma de faiscamento direto ou também chamado de fluxação. Nós temos o esférico, que é chamado de cebolão, e o seu formato anatômico ele vai facilitar a passagem desses faiscamentos utilizado na fluxação ou faiscamento direto também. O forquilha, que é utilizado no pescoço, mamas e braços com faiscamento direto ou fluxação também. O fulgurador ou cauterizador, ele é utilizado para tratamentos de pele acneica e ele tem um faiscamento direto. E nós também temos chamado o eletrodo poço, que aplica-se nas lesões papulopustulosas que não podem ser esvaziadas.
Então, essas pápulas a gente não mexe e aplica só esse eletrodo em cima. As faíscas que vão saltar entre a superfície do eletrodo e a pele, eles vão formar a partir do oxigênio do ar o ozônio. E esse ozônio, ele é muito oxidante e, portanto, um ótimo bactericida, germicida, antisséptico e cicatrizante. E quando a gente fala das técnicas de aplicação, existem as técnicas, como já falei, que é de fluxação ou também chamada de efluviação, que usa-se geralmente com os eletrodos de superfície plana, que a gente tem o contato direto com a pele. A gente também pode utilizar esse eletrodo com auxílio de gaze para melhor deslizamento desse eletrodo na pele. E essa forma de aplicação, ela vai promover um efeito de descongestão e calmante e vai diminuir a hiperemia, ou seja, o vermelhão que essa pele tem. E ela é indicada, por exemplo, além de tratamentos pós-limpeza de pele, para tratamentos capilares e para pós-depilação, por conta dessa ação bactericida, fungicida, bacteriostática e cicatrizante. E o faiscamento direto, a gente aplica o aparelho com o eletrodo um pouco afastado da pele. E isso vai provocar mais faíscas com esse método. E a gente chama, esse método de aplicação com a formação do ozônio. Essa técnica é indicada principalmente para casos de pós-depilação, como eu já falei também, tratamentos capilares com o eletrodo pente, com ação bactericida e fungicida. E o faiscamento indireto é onde o cliente segura o eletrodo saturador com uma das mãos e a bobina na outra. Lembrando que a gente tem que orientar o cliente de retirar todos os tipos de objetos de metal. Ele não pode estar usando anel nem relógio. E nós utilizamos na pele da cliente o tamborilamento, ou seja, aquele pinçamento, permitir então essa permeação dos cosméticos e a sua mão vai sair o faiscamento, como eu já tinha falado para você. E a técnica de fulguração, que vai utilizar o eletrodo fulgurador com o faiscamento direto, obtém a formação do ozônio e vai agir na cicatrização e também no estancamento de sangue, dando o efeito homeostático. Bom, eu espero ter esclarecido esse tema para você. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu joinha e também se inscrever no canal caso você ainda não é inscrita. E se você gosta de informações sobre estética e cosmetologia, também me siga nas redes sociais. @GabiTuller no Instagram e Tratando de Estética com Gabi Tuller no Facebook. E também baixe os meus e-books, eles são gratuitos. Tipos de pele, verdades e mitos que você precisa saber e cuidados da pele in e out, cosmecêuticos e nutricosméticos a favor da beleza. E qualquer dúvida que você tiver sobre os meus cursos online e também não sabe como baixar os meus e-books, veja aqui na descrição abaixo. Aqui você encontra todos os tipos de informação necessária para me seguir nas redes sociais, baixar os meus e-books gratuitos ou adquirir algum dos meus cursos online. Um grande beijo e até o próximo vídeo!